Amém. Mais um momento a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Semana passada a gente falou algo sobre seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. Alguém foi confrontado, não precisa responder, mas alguém tentou pelo menos colocar em prática os ensinamentos, aquilo que nós falamos aqui na semana passada, em seus passos. O que faria Jesus? Você chegou a colocar em prática isso? Ou você tomou a sua decisão do seu jeito? É bom a gente refletir sobre isso, que não seja somente a ministração de domingo passado, a primeira ministração do ano, e eu creio que foi um direcionamento para nós durante esse ano de 2024, estar na presença do Senhor e agindo da forma que Ele quer, tão somente a forma que Ele quer, porque é a vontade de Deus, sim, que possamos fazer isso como os seus seguidores, mas seguir de que forma? Uma forma profunda. E hoje eu queria trazer uma palavra também, que tem tudo a ver com aquilo que nós pregamos domingo, para que a gente possa ser, conforme o tema proposto da nossa igreja para o ano de 2024, ser um crente contagiante. A gente viu os ensinamentos de Jesus, e hoje nós vamos ver e vamos perceber a forma que Deus agiu através de um povo, através de uma igreja. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente vai ler só alguns versículos, bem poucos versículos aqui, na verdade até o versículo de número 4, mas eu queria que você tivesse muita atenção. Eu quero até pedir isso a vocês, que eu sei que tem crianças que às vezes não podem ir para a salinha, sentam um pouco mais afastados, os nossos irmãos aí da recepção, né? Os irmãos que estão trabalhando, para evitar os movimentos, para a gente não perder, não tirar a nossa atenção. Isso tudo é feito com muito amor e carinho, e Deus age no meio, né? A própria palavra, o Senhor vai falar sobre isso, no apóstolo Paulo em Efésios, né? Com muita ordem, com muita decência. A gente não tem tido problemas, né, assim, com isso, mas é sempre bom a gente falar, um momento de reverência na casa do Senhor. A gente coloca um vídeo, evita você olhar o celular, olhar a mensagem, olhar as mensagens, na verdade, que vocês estão recebendo. Agora reserve esse tempo para você ouvir o que Deus tem para você. Não permita que nada venha roubar a tua atenção. Eu creio, eu estou assim com muita expectativa daquilo que o Senhor irá falar ao nosso coração nesta manhã. Você está? Quando a gente fala, abre a palavra de Deus, é a palavra de Deus que fala. Então, eu quero ler com vocês, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, um momento lindo para a igreja, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram, olha isso, o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Senhor, mais uma vez na sua presença, fale conosco. Use, Senhor, a minha vida, a minha mente, o meu coração e os meus lábios, as mãos da tua filha Vânia, para que esta palavra possa, conforme ela mesmo diz e declara, dar frutos, Senhor. Encontre um coração nessa manhã. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém.
Queridos, que momento! É um momento que marca o Novo Testamento no que diz respeito ao avanço da igreja. Quando a gente olha aqui esse momento, né, o evento do dia de Pentecostes, era algo já predito. O Senhor já havia dito, em Atos, no capítulo 1, no verso 4, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que venha do céu o Espírito Santo, até que ele venha revestir as suas vidas. E ali eles esperaram, eles estavam ali aguardando o Consolador. Naquele dia que nós lemos aqui neste relato, o povo se alegrou, o povo marchou, o povo gritou, o povo foi batizado, o povo falou em línguas. Foi um dia muito especial para a igreja. Esse texto tão rico, que traz tanto ensinamento, não tem como a gente falar da bondade do Senhor, não tem como falar da descida do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, sem a gente lembrar de Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. É como se tivesse dividido ali um momento onde eles estavam vivendo ali, os discípulos, milagres, vendo Jesus fazendo. A partir desse momento, os discípulos passam a fazer milagres. A partir desse momento, eu e você, através do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, podemos tocar nas pessoas e elas serem curadas. Podemos manifestar a glória do Senhor em sinais, em maravilhas, porque Ele disse que faríamos isso. Aliás, Ele disse que faríamos obras ainda maiores, extraordinárias. Irmãos, o tema da mensagem para esta manhã é o poder da unidade. Meu Deus, o poder da unidade. A gente quer vencer, a gente quer contagiar, a gente quer contagiar Brasília, a nossa casa, a família, condomínio, escola, repartição. A gente precisa ter unidade. Quando a gente olha esse texto, todo o capítulo 2 é um exercício, né? Não sei se vocês estão lendo aqui a Bíblia toda. Em janeiro a gente costuma fazer esse propósito. A gente está lendo a Bíblia inteira. Volta, ou então vá agora, nessa semana, amanhã, leia, por favor, é um pedido do seu pastor, leia Atos capítulo 2. Mas quando a gente olha aqui esse momento da igreja, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a igreja local, aquela igreja local ali, por enquanto ainda era local, ela estava passando por uma grande dificuldade, ela estava passando uma crise, ela estava perdendo membros, ela estava vivendo momentos, como eu disse, de muita dificuldade, momentos difíceis. Vamos ver isso melhor, para que a gente possa entender isso. A primeira coisa que a gente vê que a igreja não estava bem, é quando o tesoureiro da igreja vende o pastor. Tiago, o tesoureiro, viu, Guilherme, vendeu o pastor da igreja. Judas vendeu Jesus. Para piorar a situação, Pedro nega Jesus, aquele que andava com Jesus, aquele que via os milagres de Jesus, negou Jesus uma vez não, 3 vezes. Olha a igreja, olha a situação dessa igreja. E aí, em terceiro lugar, Jesus, enquanto ele pregava, a gente tem relato na palavra do Senhor, quando ele multiplica pães e peixes, 5.000 homens, em torno de 10.000 pessoas, Jesus conseguia reunir para ouvi-lo. Muitas pessoas seguiam e ouviam o Senhor Jesus. Agora vejam o poder da traição. Quando Judas trai a Jesus, quando Pedro nega a Jesus, cadê a multidão? Ela desaparece. Quando tem uma crise na igreja, quando há uma traição na igreja, a igreja entra em crise. Pastor, mas tudo era previsto? Sim, tudo que eu falei aqui era previsto para acontecer. Nada foi de surpresa, porque o Senhor nunca perdeu o controle de tudo. Mas nós precisamos entender
a situação do momento. Antes de acontecer Pentecostes, a igreja estava nessa situação. Se a gente for olhar aqui cronologicamente o que ocorreu, a primeira coisa que a gente relata é que Jesus é preso. Depois Jesus ele é trocado por um bandido. Ele é exposto à vergonha, à humilhação. Ele é crucificado. Cadê a multidão? Ó, como diz o carioca, vazou. Ficou ninguém queria ficar mais. Para ele já tinha acabado tudo. Tudo aquilo que eles esperavam que iria acontecer da forma que eles entendiam, acabou a esperança. A igreja começa a ficar vazia. As pessoas começam a se afastar. Muitas pessoas vão para a igreja atrás de milagre. O milagre não vem, ela vai embora. Quando Jesus ressuscita, aí vem aqui o que para nós poderia ser uma crise. Porque Jesus ali, a gente acabou de falar, ele reuniu mais de 10 mil pessoas. Agora, quando Jesus ressuscita, ele só consegue reunir 500 pessoas. Quando a gente vai ler ali em 1 Coríntios, né, no capítulo 15, no verso 6, fala sobre isso. 500 pessoas, aproximadamente 500 pessoas. De 10 mil foi parar em 500. A igreja continuava em declínio. Continuava a perder membros. Mas precisamos entender algo aqui, assim, é muito importante. Colocar em nossa mente que Jesus não perdeu pessoas porque ele falhou ou porque ele pecou. Isso está certo que não. Mas aqui tem um ensinamento muito importante. A gente precisa entender isso e tentar de uma forma, e pedir até o esclarecimento do Espírito Santo para discernir isso de uma forma muito, vamos dizer, forte, muito nítida em nossas vidas. Quando as pessoas te abandonarem, preste atenção, líder de célula, líder de ministério, preste atenção, pastor Claudio, presta bem atenção. A gente não pode fazer aquela oração: onde que eu errei? O fulano foi embora. Onde eu pequei? Irmãos, não é assim. Esses movimentos de saída, as pessoas saem de nossas vidas, saem dos nossos ministérios, não é porque a gente fez alguma coisa, porque ali Jesus sabia o que iria acontecer. E a gente não precisa ficar triste, precisa sim tentar entender. Se foi de fato um problema nosso, a gente precisa consertar. Mas muitas vezes levamos essa culpa como uma mochila pesada nas nossas costas. Oh, fulano saiu da minha célula, saiu do meu ministério, saiu da minha igreja. Jesus entendeu que essas pessoas tinham saído, porque era um plano de Deus. Ele sabia. Ele disse assim: se eu tiver de perder, quer dizer, ele poderia ter pensado e dito, né? A Bíblia não fala que ele diz. Se eu tiver de perder alguém, que seja nessa situação, sendo uma ordem de Deus. Porque deixa eu falar algo para vocês, muito importante. Às vezes a gente está lamentando e achando que é perda, mas na verdade não, pode ser uma perda. Pode ser uma grande bênção. Bênção para você e bênção para aquela pessoa que saiu de perto de você por algum momento. Se a gente conseguir entender isso, irmãos, a gente não vai ficar com tanta culpa no coração. Meus amados irmãos, de coração, como eu disse, não fique triste. Ouça o que Deus quer falar através disso. Então, quando chega esse momento aqui, o momento da descida ali do Espírito Santo em Pentecostes, quem lembra quantas pessoas tinham ali? 120. Não era cravado 120, era aproximadamente 120, 118, 119, 117, mas era em torno de 120 pessoas. De 10 mil foi para 500, agora 120 pessoas. Atos 1,15. A igreja estava ainda em declínio.
A igreja ainda estava sofrendo essas dificuldades, mas algo acontece. Talvez se fosse nos dias atuais, nessa política de cancelamento, porque até na internet tem pastor discutindo com pastor para todo mundo ver, e quem não é crente, quem não é, está vendo ali tudo que está falando. Eu fico muito preocupado com isso. Se fosse hoje, irmãos, iam ter pessoas das igrejas que eram para ser amigas, co-irmãs, irmãs, a disputa. Se fosse hoje, ia passar lá na frente da igreja de Pedro, porque a igreja era de Pedro. Aqui, gente, ó, eu estou aqui na frente da igreja, ó, lembra dessa igreja que tinha 10 mil? Que aquele mesmo, que andava sobre as águas, aquele que fazia milagre, o pastor milagreiro, ali ó, só tem 120. Olha o que aconteceu com aquela igreja. Só tem agora 120 pessoas. Olha o que restou. A igreja quebrou. Pedro não conseguiu. Pedro falhou. Quando a igreja se encontrava em declínio, em uma fase difícil, quem vem para resolver? O Espírito Santo. Aleluia. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele vem e resolve. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu tenho dito para vocês, quando há crise, há conserto, há cura, porque nós liberamos o agir de Deus, e aqui o Espírito Santo vem, aleluia, e resolve. O Espírito Santo quer resolver algo na sua vida hoje. O Espírito Santo quer resolver hoje, agora, na sua vida. Pega isso, meu irmão. É nesse momento mais difícil que você está vivenciando hoje, que é a hora do agir do Espírito Santo em você. Abra o seu coração, ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Ah, queridos, não desanime, não baixe sua cabeça. Se o Espírito Santo chegou, acabou o problema. Acabou o problema. O Espírito Santo chegou. Quando o Espírito Santo chega, o que estava parado passa a se movimentar. Quando o Espírito Santo chega, aquele que estava oprimido é liberto pelo nome de Jesus. Quando chega o Espírito Santo, tudo muda. Seu Espírito Santo chegou, a vitória é garantida, aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, ao Espírito Santo, que está entre nós, fazendo maravilhas, aleluia, irmãos. O Espírito Santo chegou naquele lugar para fazer a igreja crescer. A igreja começou a crescer, quando o Espírito Santo chega. Quando o Espírito Santo chega, mas a forma que ele age, a forma de fazer a igreja crescer, que é o diferencial. É sobre isso que a gente vai falar aqui. O que o Espírito Santo não falou para a igreja crescer? Olha o que ele não falou. Vocês precisam investir pesado na mídia, a igreja vai crescer. Ele não falou isso não. A nossa mídia, como eu disse, está de parabéns. Mas ele não falou isso. Invista, impulsione, pague lá o Facebook, o Instagram. Não, o Espírito Santo não disse isso. Vocês precisam de uma banda boa. Aí Samuel disse: a nossa é ótima, é excelente, para a glória do Senhor. Mas vocês precisam ter uma banda, aquela banda. Ele não falou isso. Você precisa daquele pastorzão, aquele pregadorzão que roda, que rodopia, que joga o paletó. É isso que vocês precisam para a igreja crescer. Ele não disse isto. Ele falou, não disse nada sobre isso. Vocês precisam para a igreja crescer, convidar gente famosa. Chama gente famosa na sua igreja, que a igreja vai crescer. Ele também não falou sobre isso. O segredo não é o pregador. Para a igreja crescer, o segredo não é uma banda de excelência conhecida, não. Porque se isso fosse dessa forma, o pregador se encheria de orgulho, de vaidade. Os músicos também. A igreja, para crescer, não precisa disso. O Espírito Santo não chegou naquele lugar fazendo milagres.
Existem pessoas que pensam que para a igreja crescer precisa haver milagres assim, palpável, cegos verem, paralítico andarem, coisa astronômica, extraordinária que Deus pode fazer aqui, claro. Mas as pessoas acham que a igreja vai crescer quando tiver isso acontecendo. Veja o que interessante, as pessoas que mais buscam em milagres, graças a Deus, na Atitude Brasília a gente não tem, mas existem igrejas que aquelas pessoas que mais querem ver milagres é a que menos servem, menos trabalham. O segredo da igreja nunca foram os milagres. O Espírito Santo nos ensina sobre o crescimento, exatamente o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou, pastor? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 21, e aí a gente vai ver o que Jesus nos ensinou sobre o crescimento. A palavra do Senhor em João, no capítulo 17, no versículo 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O segredo do crescimento se chama unidade. Está aí o segredo, revelado. Esse é o segredo para tudo na vida, para uma igreja crescer também. Quando o Espírito Santo chega, ele traz um nível de adoração, uma unidade tão forte, que nós não ainda estávamos acostumados, mas estaremos em nome de Jesus, quando vivemos a unidade, essa mesma unidade que Jesus nos ensina, aqui onde lemos em João 17, no versículo de número 21, a unidade não é estar no culto juntos, isso aqui não é uma unidade, tão somente, unidade não é cantar numa banda, não, até porque que você que está aqui no culto hoje, eu espero em Deus que não seja assim, pode ser que você não estava falando com o irmão, esse agrupamento, esse ajuntamento, só isso não é unidade. A unidade é algo muito mais profunda. Vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto de Atos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 4. De uma forma muito objetiva, Deus vai nos ensinar sobre unidade, nesses 4 versículos. Versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som. Veio um. Quantos sons? Um som. A unidade na voz é a primeira coisa que nós precisamos nesta manhã entender sobre unidade. A unidade na voz. Um som. Tinham 120 pessoas. O Espírito Santo poderia colocar um som para cada um, mas foi um som para 120 pessoas. O Espírito Santo traz aqui o primeiro princípio da unidade. Ele deve ter olhado para aquela igreja naquele momento difícil que a igreja estava vivendo. Possivelmente teria dito: para vocês crescerem, vocês precisam ter uma unidade auditiva. Unidade auditiva. Pastor, explique mais sobre isso. Vocês todos precisam aprender a ouvir somente uma voz. Uma voz. A igreja precisa ouvir uma voz, ouvir o som do céu, aleluia. É o som que precisamos ouvir, é o som que vem do céu. Eu tenho um som para os pastores, mas o mesmo som que eu tenho para os pastores,
eu tenho para os membros da igreja, eu tenho para o ministério de louvor. O mesmo som que eu tenho para vocês, eu tenho para aqueles que caíram, aqueles que falharam, aqueles que não estão mais em comunhão conosco. O mesmo som é para todos. Todos precisam ouvir o mesmo som. Eu tenho um som para o fraco na fé, para o forte na fé. O Senhor nesta manhã está dizendo: eu tenho um som para você. É um único som. Não existe crescimento sem a unidade auditiva. Não existe. Todos precisam ouvir a mesma voz, a voz que vem do céu. Aleluia. Às vezes não crescemos na família, porque um dos cônjuges ouve uma voz, a esposa ouve a voz de Deus, do céu, e o esposo, né, falar o contrário para não dar problema, e o esposo está vendo a voz da internet, está ouvindo voz da internet, de alguém que nem te conhece, não sabe nem o teu nome, não sabe nem que você existe, muito menos sabe o que você está passando, e a gente está dando ouvido. Eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa ouvir pessoas, homens de Deus, sim, mas cuidado com a voz que Ele está mandando para você. Se Ele está mandando para você essa voz que é do céu, a sua esposa ou vice-versa vão ouvir a mesma voz. Só precisa ter uma voz na família. Não tem como dar certo se o casal precisa ouvir, se o casal não ouvir a mesma voz. Precisa ter unidade no casamento, precisa haver esse acordo, precisa acontecer esta unidade. A igreja não crescerá quando cada um ouvir uma voz que quer. Não estou ouvindo ali, não, mas o pastor da igreja pregou isso, não, mas ele está errado, eu vou ouvir o outro, aquele outro que diz contrário. Cuidado, igreja. A única voz que precisamos ouvir é a voz do céu. Em segundo lugar, falando sobre a unidade, versículo 3 diz: apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A língua de fogo, as línguas de fogo, elas pousaram em cima de cada um. Alguém contou lá no céu, tenho certeza. 120, manda 120 para cada um. O Espírito Santo disse: eu tenho uma visão para todos vocês. A segunda unidade para a igreja é a unidade na visão. Pega a visão, pega a visão. Sabe qual é a grande problemática? Que cada um tem uma visão, e aí não tem crescimento, aí não tem uniformidade. Eu vou lá na igreja lá do pastor Claudir, eu gosto dele, mas eu não gosto da visão. Se você não gosta da visão que Deus deu, você não gosta do pastor. Não, eu vou lá, mas esse negócio de célula, de reunir, não, eu gosto de ir por culto. A gente precisa ter uma visão. Ore a Deus, ore a Deus. É a visão que queremos ter para um crescimento saudável. É só uma visão. Quer ver algo interessante que acontece em todas as áreas da nossa vida? Não só na igreja, não só na nossa casa. O nosso país está fora da visão. 50 e poucos milhões de pessoas votaram em um candidato, 50 e poucas outras pessoas votaram em outro. O Brasil está dividido, irmãos. Eu não estou falando aqui de partido político, vocês sabem qual é a minha posição política. Eu sou direita e conservador, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que pelo menos 80, 70, 90% das pessoas poderiam ter votado em um candidato que seria o melhor. Não estou dizendo qual candidato, eu quero deixar claro aqui. Mas o Brasil hoje se encontra nesta divisão, irmãos. Vocês imaginam a seguinte situação: se na sua casa
A sua mulher falar: olha, eu amo meu marido, mas a minha visão é completamente diferente da dele. Como vai ser isso, irmãos? Os filhos vão crescer vendo isso. Aí depois, quando eles já estiverem adolescentes, jovens, eles saem da igreja. Se sair da igreja que está aí para outra, amém. Não era o melhor, mas está com Cristo. Mas às vezes sai para as drogas. Quando você vai olhar o histórico, o casal não tinha a mesma visão. Vocês estão vendo como isso é importante? A gente precisa ter uma visão só. Na descida, ali no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, a visão veio para cada um. A mesma visão. A mesma visão. Quando a gente olha em Gênesis, aí voltando para falar sobre casais, Gênesis no capítulo 19, a gente vai ver a história de Ló. Ali Deus acabou com o casamento. Sério, Deus acabou com o casamento ali. Sodoma e Gomorra estava numa tragédia, promiscuidade, violência, tudo de ruim. Deus fala: ó, eu vou salvar você, ô Ló. Você e sua família sai batido daí. Mas olha, não olha para trás, Ló. Você não perdeu nada lá atrás. E Ló vai embora. E Ló vai embora. A mulher de Ló, a miserável, não estava na mesma visão do marido. Aí ficava olhando para o passado. Atrás. Virou estátua de sal, irmãos. Foi eliminada na hora. Isso quer dizer visão. Se a querida irmã, a mulher de Ló, né? Ela tivesse com ele, trabalhando na mesma visão, ela iria sobreviver, irmão. Vocês estão entendendo a importância disso? Ela não era crente, não. Se Deus te tirou desse lugar aonde você estava, não olhe para trás. Se Ele que te tirou, você não precisa olhar. Passou, olhe para frente. Unidade na visão. Casais, em nome de Jesus, tenham a mesma visão. Em terceiro lugar, versículo 4, a parte A, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos foram cheios? Todos. Em terceiro lugar, eles tinham unidade na essência. Unidade na essência. Aquela igreja era menor que a nossa igreja, Luiz, lá do Etel S4. A gente veio para cá com mais de 100 pessoas. Foi isso, Renato? Mais ou menos 120. Era menor que a nossa igreja. Essa era a igreja. Mas aquela igreja pequena de 120 pessoas tinha a mesma essência. Semelhantemente, o que aconteceu lá, guardando as devidas proporções, pode estar acontecendo aqui. Nós estamos na mesma essência. De 120 foi para 300. E em nome de Jesus irá crescer mais, porque são vidas sendo salvas, estavam perdidas e foram encontradas pelo Evangelho puro, simples de Jesus Cristo. Todos na mesma visão. O texto diz que todos foram cheios, como se alguém perguntasse assim para Pedro: Pedrão, lá na sua igreja, quantos crentes avivados você tem? Todos, 120. Mas não tem nenhum meia bomba não, um que não ouve uma voz, um que não está na mesma visão ali. Não, todos estão avivados. 120. Irmãos, quem vai deter uma igreja onde todos os crentes são avivados? Todos os crentes leem a Bíblia, todos os crentes jejuam, todos os crentes oram, todos os crentes trabalham para o Senhor, todos os crentes evangelizam, todos os crentes lideram. Quem pode parar essa igreja que estiver na mesma essência, irmãos? É isso que queremos buscar, a mesma audição, a mesma visão e a mesma essência.
todos estavam cheios dessa mesma essência. Lá não tinha ninguém vendo outras coisas diferentes. Pega aí a visão. Não, mas tem pessoas que ficam vendo muita coisa. Vê teia de aranha, vê alguém desafinado, vê o som que está alto, vê a microfonia, vê a roupa do pastor, se ele penteou o cabelo ou não. Tem pessoas que veem tudo assim, liga o radar e fica vendo cada detalhe, só não consegue ver a ação do Espírito Santo neste lugar. Quando a gente passar a ver segundo os olhos do Senhor Jesus, teremos essa mesma essência, e nada irá parar, como diz a canção, a igreja do Senhor. Em último lugar, mas não estou acabando, a parte B do versículo 4, diz assim: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. Começaram a falar em outras línguas. Começaram, quando fala começaram, sabe que foram os 120. Conforme o Espírito permitia que assim expressasse. Escutem isso, irmãos. Se você mudar a sua linguagem, a sua vida começa a mudar. Só pela linguagem, algo novo já vai acontecer em você. O que você tem falado? De que forma você tem falado em nome de Jesus? Você não vai falar nada mal do irmão. A mais perto de mim é a Vânia, né? Não vai falar mal da Vânia. Você não pode falar mal de ninguém. A sua linguagem, vocês vão ver qual a linguagem que nós precisamos colocar em prática. Quem aqui conhece alguém que reclama muito? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Todas as pessoas que reclamam muito, na sua casa, na casa dessas pessoas, tem um armário de remédio. Todo mundo tem um armário de remédio, mas na casa dessa pessoa que reclama de tudo, é um hospital. Tanto remédio que tem, é para dor em tudo, é na coluna, é na cabeça, é nos olhos, é nos pés, é nas articulações, é no rins, é no fígado, é no baço, tudo. Se ele não toma esse remédio, quem mora com ele toma, precisa tomar. A gente conhece, infelizmente, nós conhecemos pessoas assim, que reclama de tudo, nada está bom, nada. Se você tivesse vindo hoje aqui cedo, às 9 horas da manhã na escola do avivamento, você ia ouvir sobre isso. Pessoas que, são amargas, são pessoas que você não consegue ficar perto, porque tudo reclama, nada está bom para a pessoa. E tudo que você falar, ela já fez, só que não fez igual a você, ela fez muito, mas muito melhor. Quem aguenta, quem consegue ficar perto de pessoas assim? Agora, você sabe quantos murmuradores tinha na igreja de Pedro? Quantos? 120? Não, pelo amor de Deus. Nenhum murmurador tinha na igreja de Pedro. Que igreja abençoada, irmãos. Porque quando a gente fala sobre uma pessoa que murmura, que reclama, ela não cresce, e ela não deixa outra pessoa crescer, irmãos. Esta era a situação. Quando a gente diz aqui, lê na verdade o versículo 11 do capítulo 2, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvimos a declarar as maravilhas de Deus na própria língua, na nossa própria língua. Embora as línguas das pessoas que estavam ali eram línguas diferentes, eles eram de outras nações, de outros países, eles conseguiram ouvir a mesma notícia. Qual era a notícia? Anunciava as maravilhas de quem? De Deus.
Uma pessoa que é cheia de Deus, ela só anuncia as maravilhas que Deus faz em nós. Uma pessoa cheia, encharcada, como uma esponja, ela só fala coisas de Deus, das maravilhas de Deus, irmãos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele lugar tinha violência? Era perigoso viver? Era. Degolaram João Batista, cortaram a cabeça de João e mataram Jesus. Ali era um ambiente de violência, irmãos. Naquele momento, naquele lugar, a violência era muito grande, mas aquela igreja não falava de crime, não falava de violência. Aquela igreja falava das maravilhas de Deus. Ah, pastor, o país está uma tristeza. Como, pastor, a gente vai viver? Deixa eu contar um negócio para vocês. Quinta-feira eu estava indo embora à noite, estava com a minha esposa no carro. Ela nem sabe que eu vou falar isso. E eu disse para ela assim: Beth, estou tão desanimado com o país, tantas coisas horríveis estão acontecendo. Ela disse assim, sei para que eu fui falar, né? Levei uma nas orelhas, levei uma pancada, mas eu tentei ficar calado. Você não tem que ficar desanimado com o país, não. Deus está no controle, você tem que orar. Irmãos, quem me conhece sabe, eu era meio ativo ali, irmãos, ali na redes sociais, negócio de política. Eu já parei um tempo, não foi por causa dela ontem, quinta não. Eu já tinha parado, e quando eu preguei sobre o que faria Jesus, e quando eu ia publicar, eu parava, o dedo voltava, não, vou falar. No máximo eu vou lá no grupo dos homens e boto alguma coisa lá, mas eu parei. Mas essa palavra que ela me deu é verdade. Não adianta, irmãos, está tudo já previsto que vai acontecer. Agora, se eu confio em Deus, eu não posso desanimar. Se eu sou um líder, eu não posso trazer desânimo para os meus liderados. Eu tenho que anunciar as maravilhas de Deus. Aleluia. Não adianta olhar para o lado e dizer que vai dar tudo ruim, não. Ah, meus queridos irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Precisamos anunciar as maravilhas de Deus, as maravilhas de Deus. Você vai chegar na sua casa falando das maravilhas de Deus. Você vai chegar no seu trabalho amanhã e vai falar das maravilhas de Deus. Quando você voltar a estudar, você vai falar das maravilhas de Deus na sua escola. Quando chegar no seu condomínio, você vai falar das maravilhas de Deus. Isso é o poder da unidade, irmãos. Qual é a linguagem do crente? Gênesis. Qual é a linguagem que eu e você precisamos ter? A mesma que Deus, a mesma que Jesus. Como assim, pastor? Gênesis. Quando a gente vai olhar, ler o capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tinha trevas? Tinha. Tinha caos? Tinha abismo? Tinha escuridão? Tinha. Mas olha o que Jesus fala no versículo de número 3. Haja luz, e houve luz. Deus não fala o que Ele está vendo, o que Ele está observando. Deus fala o que Ele quer, e a voz dEle de comando é essa: haja luz. A minha voz e a sua voz, buscando a unidade, precisa não o caos que nós estamos vendo, mas as maravilhas que Deus irá fazer em meio ao caos. Aleluia. Deus não fala, como eu disse, os momentos difíceis. Quando Ele viu o caos, Ele falou: isso aí para mim não é nada, eu vou falar o que eu quero. Haja luz.
você a partir de agora, você não vai ver o caos, o tamanho do problema, você vai dizer: haja luz, haja o poder de Deus, haja cura, haja libertação, haja restauração, pelo nome de Jesus. Pare de reclamar para quem não pode te ajudar, busque somente a Jesus. Ele tem sim todo o poder no céu e na terra. Para terminar, quantas pessoas começaram ali o culto, o ministério de louvor? Quantas pessoas tinham quando começou esse culto? Cadê, irmãos? Lembram? Fala, irmãos, quantas pessoas tinham quando aconteceu lá o Pentecoste? Quantas? Aproximadamente 120. Quantas pessoas terminou o culto? Pedro faz um discurso forte. Pedro faz um discurso eloquente, não alivia ninguém. Ele diz o que aconteceu, está lá relatado em Atos do capítulo 14 do versículo 14 ao versículo 40, por favor, segura o movimento na igreja, por gentileza, segura um pouco o movimento, por favor. Pedro faz esse discurso eloquente, forte. Ele começa a dizer: esse povo não estava bêbado como vocês estão dizendo, não. E aí ele começa a declarar: vocês fizeram as coisas erradas, vocês mataram o inocente, o Filho de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí no versículo 14, eu vou ler aqui alguns que dizem: então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouça com atenção. Estes homens aí, eles não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os teus servos e as minha serva derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como bem sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregaram numa cruz. No entanto, Deus o ressuscitou entre os mortos, aleluia, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O grande final. Está preparado? Depois desse discurso forte, contundente, o verso 41 vai dizer: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 almas. 3.000 almas. Não houve milagre ali, não houve cura ali, não houve sinais ali de, como eu disse, de manifestação, de libertação, não. O crescimento do corpo de Cristo só aconteceu quando a unidade chegou. O crescimento virá
em nossa igreja quando a unidade chega. Aredo, faz um solo aí. Som. Beleza? Contrabaixo. Vai lá, Jessé. Dá mais som aí no baixo. E a guitarra, Igor? Teclado, Bruno. Mesma música. Vocês estavam tocando. Alguém está entendendo alguma coisa? Sabe o que acontece com o poder da unidade? Isso aqui, ó. Vai lá, Igor. Isso é unidade. Todos na mesma visão, todos ouvindo a mesma voz, todos na mesma essência, todos juntos, ouvindo o que Deus tem para essa igreja, para a sua vida e para a sua família. Há uma harmonia, há uma direção. Igreja Batista Atitude em Brasília 2024 será o ano da unidade. Aleluia! Aplaudam ao Senhor. Nós estamos aqui. Fiquem de pé. Sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia. Viva isso, irmãos. Não perca esse momento. É o agir do Espírito Santo neste lugar. Teu é o poder, pra sempre arder. Te damos honra, te damos honra. Para sermos uma igreja contagiante, para sermos crentes contagiantes, precisamos viver o poder da unidade. Você quer viver isso? A unidade na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Você quer viver a unidade do corpo de Cristo na igreja? É isso que você quer? Peça ao Senhor. Quero ouvir o som do céu,
unidade na voz, unidade na visão, unidade na essência, unidade na linguagem. Espírito Santo, venha sobre a sua igreja agora. Ore agora. Faça uma oração que talvez você ainda não tenha feito neste ano, quiçá em 2023, mas o Espírito Santo está aqui agindo neste lugar. Faça uma oração. Diga ao Senhor que hoje você vai mudar. Diga que chegou o momento da unidade, a unidade que buscamos no Senhor. Mesma visão, mesma audição, mesma essência. Fala isso para Ele, que você quer viver isso. É o sonho do todo pastor, é que tenha uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito, que ouve somente uma voz, a voz do céu, que anuncie as maravilhas do Senhor. Pai, é essa igreja que queremos ser, mas cada um dos teus filhos aqui é a igreja, não só aqui nesse ambiente, onde quer que estejamos. Venha sobre nós, Espírito Santo, nos revista-nos com o teu poder, nos mostre o que os nossos olhos humanos não conseguem. Coloque palavras nos nossos lábios que a gente não colocaria em outro momento se não fosse o Senhor. Que as nossas ações, atitudes, escolhas sejam de fato pautadas na tua vontade. Que na minha casa, olha assim mesmo, que na minha casa tenha unidade, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, nós, os pais e os filhos. No trabalho, eu vou ser uma pessoa que todos vão querer ficar perto. As pessoas vão ter prazer de estar perto de mim, porque eu vou exalar o bom perfume de Cristo. Eu vou atrair as pessoas para mim. E aí eu apresento Jesus. Ganho uma pessoa para mim e depois eu apresento a Jesus. Faça isso na minha vida. Use a Igreja Batista Atitude, Senhor, nesse novo ano, como o Senhor nunca fez até agora. Tem sido bom demais, Senhor, o que o Senhor tem feito aqui, mas o Senhor quer muito mais. E nós, ouvindo a tua voz, iremos obedecer, iremos marchar, e depois iremos celebrar com sinais, maravilhas, com o derramar do teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, derrame sobre nós algo lindo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. A gente já está terminando. Cadê o Tiago? O Tiago está aí? Carneiro? Vira aqui. Chega aqui, rapaz. Sobe aqui. Queria que você fizesse essa oração. É um querido nosso, um irmão que está de missionário em outra paróquia, mas ele sabe que a gente ama demais que o Tiago. Eu queria mais uma vez agradecer a todos. Ele vai orar, depois eu vou encerrar com a bênção. Que vocês, todos nós, tenhamos uma semana cheia de vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vim aqui começar o ano aqui nessa igreja onde eu aprendi muito com o meu pastor Claudinho, onde eu amo. A gente realmente está fazendo missões lá na Fercal, mas o nosso coração está aqui unido nesse mesmo sentimento, né? Essa é a oração de Jesus, que nós todos sejamos um. E eu sei que Deus falou muito em nossos corações aqui nessa noite. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, querido amado Deus, graças te damos, Senhor, por esta palavra, Senhor. E nós cremos, Deus, que foi através da palavra que tudo foi criado, Deus. Porque disse Deus, haja luz e houve luz. E aqui nesta manhã, Senhor, foi liberada uma palavra de unidade para a tua igreja, para que a tua igreja venha viver e ser uma igreja contagiante, Senhor. Aonde ela for, haja unidade no nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa célula, aonde formos, nós possamos levar a unidade em Cristo Jesus, em uma só voz, que tenhamos todos uma só voz, uma só linguagem, que tenhamos todos, Senhor, oh Pai, uma só fé, um só Senhor, oh Pai, porque cremos na tua palavra, Senhor, e que nada venha impedir a unidade da tua igreja. Senhor, joga por terra agora as portas do inferno, toda palavra de maldição, joga por terra agora toda inveja, oh Pai, tudo aquilo que não provém de ti, joga por terra, para que a tua igreja possa viver esse tempo de crescimento e de multiplicação em ti, em nome de Jesus. Aleluia. E que a graça e o amor de Deus, Pai amoroso, bondoso, cuidadoso, e Senhor, que as consolações do teu Espírito Santo esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e com todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém.